Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui da TV Opinião, diretamente dos estúdios da Opinião Ceará. Sou Rodrigo Rodrigues, vou acompanhar vocês durante essa conversa, bate-papo legal. Quem me acompanha aqui também é o Delano Rios, editor aqui do jornal, o Roberto Moreira, colunista aqui de política. Ele não gosta de falar que fala que ele é o dono do jornal, não, né? E a gente recebe hoje... Ele não é só aquele que faz a análise, o comentário, é ele que pontua as grandes questões, Rodrigo, que traz o emblema e o símbolo de política. Um tá apresentando melhor do que eu. Contratar, né? Contratar. Mas não me substitua não, né? Pra formar Você não vai ser promovido ao mercado de trabalho, não. Fique tranquilo. E como já se apresentando aqui, né, vamos receber um importante quadro, um quadro histórico aqui do PT, deputado estadual, líder do maior bloco partidário na Assembleia Legislativa, ex-secretário do Desenvolvimento Agrário aqui de Ceará. Seja muito bem-vindo de Assis, que seja uma conversa legal aqui para a gente e para os nossos ouvintes também. Né? Sindicalista. Que seja não, será, porque assunto para tratar temos até demais. Polêmicas existirão, mas não tenha dúvida que o diálogo é o mais importante e nós vamos fazê-la para construir boas sínteses aqui do nosso cotidiano, da política, da gestão e principalmente daquilo que a gente quer ouvir, a opinião sincera e verdadeira das pessoas. Bacana. Para a gente começar de um jeito mais leve, né? O senhor foi eleito agora há pouquíssimo tempo, né? O terceiro, um dos 3 deputados mais influentes aqui da Assembleia. Queria que o senhor falasse um pouquinho também, já se apresentando, para quem porventura não conheça, né? Mas falando também um pouquinho da atividade legislativa que o senhor está desempenhando. Ei, Psyu, vem comigo, Psyu. Bom, eu sou o deputado de Assis Diniz, do PT. Tenho nesta caminhada um histórico marcado por muita lealdade à pauta da defesa da classe trabalhadora. Ao longo desses últimos 37 anos, tem militância dentro do partido, no movimento sindical, na gestão pública e na presidência do Partido dos Trabalhadores. Hoje, à frente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Pecuária e Pesca, a gente tem desenvolvido um trabalho para fortalecer a pauta programática do desenvolvimento agrário do Estado de Ceará, coordenando um bloco de 15 deputados estaduais. Estamos à frente desse bloco para construir base de defesa do nosso governo e, principalmente, a aprovação de matérias importantes de interesse ao Estado do Ceará. Tenho, evidentemente, uma base vinculada ao conjunto dos servidores públicos, do movimento da agricultura familiar e do movimento sindical. Na minha caminhada, tenho a honra de estar hoje como terceiro deputado mais bem avaliado, que tem uma influência nas decisões do parlamento. Isso se dá exatamente fruto desta construção do diálogo, de estar presidindo à frente, de estar coordenando esse bloco dentro da Assembleia, na relação com o governador Elmano, com os secretários, com o presidente Evandro, de forma que facilita o nosso trabalho e constrói para a representação parlamentar as entregas daquilo que são fundamentais no mundo da política. Perfeito. Ô, deputado, eu complementando aí o seu currículo, eu queria lhe perguntar qual é a sensação que o senhor teve ao ver aquele plenário que é muito dolorido. Um templo da democracia. Para quem não conhece de gestão pública, de política, tudo que o Ceará tem, tudo que o Ceará fez, tudo que o Estado do Ceará construiu, foi aprovado naquele plenário. Isso. E um plenário destruído por um incêndio é como se você estivesse apagando uma história. Roberto, eu estava no Palácio da Abolição aguardando a chegada do presidente Lula quando recebi a primeira imagem da nossa assessoria. Imediatamente seguimos para a Assembleia. Aquela imagem dos corredores, daquela fumaça, a angústia das pessoas tem um impacto. Mas quando adentrei, só pudemos fazer isso no final da tarde, que embora ainda muito quente, com muita fuligem, com uma fumaça tóxica, quando eu adentrei, percebi o tamanho do estrago, eu vi uma dor
um mandou de quem sabe a importância daquele plenário. O plenário 13 de maio, ali nós tivemos os maiores embates. Nós podemos falar das grandes decisões desse Estado. De 78 a o último dia 20, todas as grandes decisões passaram daquele plenário. Eu senti uma dor como se tivesse ferido o coração, a alma, porque é ali que acontece o enfrentamento, o debate, mas principalmente a aprovação das grandes decisões desse Estado. Aquele plenário representa e simboliza muito. E a forma como aconteceu o incêndio, o presidente, deputado Evandro Leitão, já acionou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, já acionou a Polícia Militar para que abrisse todos os caminhos de investigação. Agora, tem um fator que traz para nós um sentimento de angústia e de alívio, porque dia de quinta-feira é dia de votação, e aquele plenário com as assessorias, com a imprensa, fica lotada. E nós só temos aquela porta de saída do plenário. Poderia ter acontecido uma tragédia. Graças a Deus que não estávamos em sessão plenária, porque hoje nós estávamos falando, contabilizando mortes, como foi na Boate Kiss. E eu disse isso, vou dizer hoje à tarde ao presidente Evandro, durante a reunião do Colégio de Líderes, que nós precisamos pensar num projeto arquitetônico que abra outras saídas, que não fiquemos só com uma única saída. Por mais que você dê agilidade, que faça treinamento, que prepare brigada de incêndio, foram 3 minutos, Delano, Rodrigo e Roberto, do início do fogo, que começou no teto, para ele se propagandear. Em 3 minutos, você teve os corredores, as galerias e o plenário absolutamente tomado pelo fogo. E nós sabemos que... Altamente inflamável. Altamente inflamável. E quando você olha, carpete por todos os lados. Então eu vou defender que a gente pense em um novo projeto arquitetônico que redimensione não só o plenário, mas as galerias. A estrutura que você tem interna, ela é uma estrutura que até para evacuar é muito complicado. Então eu senti uma dor forte, vi a nossa história ali dentro e uma cena que a gente não pode ficar sem ter a sensibilidade e principalmente o zelo, porque o plenário ele é o coração da democracia. É lá que acontece os grandes... Você acha que pode ter sido um incêndio criminoso? Eu acredito que não, Roberto, porque para ter um incêndio criminoso, se ele começa embaixo, você poderia dizer, não, aqui alguém passou, alguém deixou um cigarro, tal, mas de cima... Quando começa em cima, você tem os vidros quebrados, você tem gotas de fogo caindo. Como o plenário estava esvaziado, porque não tinha sessão, já prepararam a sessão solene que ia ter do Maracatu. Estava com aquelas cadeiras que são altamente também inflamáveis. Então, batia a gota de fogo e já ia espalhando. Eu não vejo concretamente que alguém, porque para ser criminoso, alguém teria que subir, teria que criar alguma estrutura de início de fogo. Então não teve isso. Da manutenção, nós no mês de dezembro e janeiro foi trocada toda a rede elétrica ali. Agora você tem um prédio histórico, você tem uma central de ar-condicionado que também já tem seu tempo de vida. E o fato de ter manutenção preventiva mensalmente é o que nos dá a segurança de que a parte preventiva foi feita. Agora, numa eventualidade dessa, você está com um imponderável, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que, embora isso seja análise para uma investigação, de que tenha sido criminoso. Durante esse período que obviamente vai haver uma reforma, né? Vai ser trabalhado, os deputados continuam trabalhando de forma remota, né? O presidente... A primeira semana, o que o presidente na coletiva comunicou é que na primeira semana, essa que nós iniciamos agora, vai ser remota. Aí hoje vai ter reunião do Colégio de Líderes para definir questões, se encerra no dia 30 ou se mantém para o dia 17. Eu defendo a tese que a gente vai até o dia 17.
Na outra semana aí tem sugestões de fazê-la presencial ou no Murilo Aguiar ou no prédio da Unipaz. E eu acredito que na próxima semana a gente vai fazê-la presencial, porque presencial tem outro calor, tem outro formato, tem mais presença do parlamentar. O virtual fica muito distante, embora o nosso regimento tenha previsibilidade para isso, o seu artigo 285, mas 205, ele não é aquele instrumento de debate, de calor, de acirramento, que o parlamento expressa muito isso. Então eu acredito que na outra semana a alternativa do Colégio de Líderes, que vai se reunir hoje com a mesa diretora, seja para que a gente faça presencial e mantê-la até o dia 17, que é o que está previsto aí desde o primeiro dia dessa sessão. Esse é o sentimento que você sente nos colegas, de que de alguma forma se continue presencial durante esse período de recuperação ali do espaço? Na reunião que teve logo após a coletiva do presidente, vários colegas apresentaram essa tese. Eu fui um dos que disse, olha, eu acho que não é razoável, a imagem do parlamento é muito ruim, você abrir, antecipar um fim de um recesso. Então, não é de todos, mas tem colegas que apresentam com o argumento, inclusive, de acompanhar convenções, de acompanhar a formação agora das alianças. Sim. Eu acho que nossas sessões terça, quarta e quinta dá para a gente ter na sexta, no sábado, no domingo e na segunda o acompanhamento, o que não interferiria. Nós estamos falando do dia 30 para o dia 17, mais 2 semanas. Sem contar que o governo tem a LDO que está na mesa, sem contar que nós temos um conjunto de outras matérias que estão sempre se colocando, e antecipar não seria um bom fato. Já vocês, mudando um pouco de assunto, mas continuando, né? O grande tema das últimas semanas realmente vem sendo a questão da segurança pública, né? Nós tivemos medidas firmes do governador Elmano, com a troca de secretário, né? De uma parte do secretariado, porque mudaram outras áreas também. E neste último fim de semana nós tivemos uma ação mais concreta, assim, com aumento de efetivo, de mais policiais na rua, operações ocorrendo em todo o estado, mais prisões, né? Como é que você vê essa nova ação do governo, né? Essa mudança são palavras mais firmes, mais duras, né? Como é que você vê esse novo momento? Há um grande debate nacional. Qual é a quebra de paradigma da relação da esquerda com a segurança pública? Esse paradigma ele tem que ser colocado de como podemos enfrentá-lo dentro de um debate que, historicamente, a pauta dos direitos humanos foi colocado como centralidade, inclusive da esquerda. Nós precisamos ter maturidade para entender que o crime organizado nacionalizou, que a estrutura hoje desse crime não é mais aquele de pequeno potencial ofensivo, ele tomou dimensões. Ele hoje tem uma dinâmica própria do que é o modo operante de uma organização criminosa. E nós não tínhamos um modelo estruturado, estratificado, daquilo que foi se notabilizando nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. O crime organizado ele chegou em Minas Gerais, na Bahia, Pernambuco, Ceará, com uma estrutura muito centralizada e de conteúdo nacionalizado. Para enfrentá-lo, nós não podemos ficar paroquianamente falando. Nós precisamos ter medidas as quais o governador tomou. Quando você olha no aparato do que é a segurança pública, Polícia Civil, PFOS, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, investigação, o investimento no complexo que foi estruturado, e aí está uma das grandes questões, que é combater a partir da inteligência. Nós, ao analisarmos o que é o sistema carcerário, nós não teríamos hoje condições de albergarmos o dobro ou o triplo de criminosos dentro de uma prisão. Então nós temos que agir de forma inteligente. Mas uma coisa nós temos que ter evidenciado: a sensação de segurança pública. Os episódios que marcam esses últimos 8 dias, seja a chacina em Viçosa do Ceará, e a gente, quando vai pormenorizando, a gente vai encontrando que lá o que estava na pauta era a disputa do armamento pesado. E nós falamos de armamento pesado. De onde veio esse armamento? O Ceará não produz.
O Ceará não distribui, o Ceará não vende, mas estava lá sendo o elemento que centralizou a ação dos criminosos. Quando você olha aqui no Barroso, o Barroso não é uma disputa de gangue, você está lá levando a vida de crianças, ou seja, é a ofensiva contra o próprio Estado. Então, o que pretende e deve ser feito é endurecer, ter voz de comando, a tropa na rua e os investimentos. Sexta-feira eu estava ao lado do governador, junto com o presidente Evandro, onde estava sendo dado início à ação operacionalizada para os 437 novos praças. Foram entregues 57 novas viaturas, na próxima semana mais 200 viaturas. O anúncio do concurso de mais de 1.200 novos policiais. Ou seja, cuidando da tropa, colocando carro, colocando segurança, colocando investigação. Tudo isso faz parte de um conjunto de medidas. E o comitê que foi criado pelo próprio governador, onde o presidente do tribunal cria uma vara específica para dar celeridade, agir junto com a Polícia Civil, que vai apurar, que vai investigar, que já vai entregar lá nesta vara condições concretas de julgamento. Então são medidas concretas. Você não tem um resultado de imediato. O senhor é autor de uma frase numa sessão da Assembleia que, de certa forma, marcou. O senhor disse que a oposição não terá um banho de sangue aqui no Ceará como ela quer. Exatamente. O que é que o senhor quer dizer com isso? Que o caminho não é fazer o que faz o Rio de Janeiro, ou o que faz Santos, ou o que faz lá em Goiás, que sai matando aleatoriamente. Até mesmo porque a presença do Estado é aquele instrumento que vai dialogar com a política social, a política das entregas na saúde, na educação, na entrega do trabalho, na cultura, no lazer, no esporte. Então, esses elementos, eles precisam estar presentes. Nós, historicamente, inclusive, uma das personalidades que tem dialogado muito com isso é o Preto Zezé da CUFA. O Preto Zezé, no modelo mental do Estado, colocar homem na rua vai resolver tudo. Não. Nós não vamos conseguir só com a tropa na rua. É um dos elementos, mas ele não é o único. Até mesmo porque a ausência do Estado possibilita que o tráfico utilize essa mão de obra barata, que a ausência do Estado possibilita que o assistencialismo esteja presente. Um banho de sangue, aquele sonho, aquela visão utópica desejada para o sensacionalismo do que quer a ultradireita, não é o caminho e não será a solução. Ao tempo que nós precisamos, Roberto, compreender que segurança pública é muito mais do que só repressão, é inteligência. E nós falamos de bilhões, nós falamos de dinheiro do que hoje está expresso nos grandes apartamentos, em carro de luxo, em helicóptero, em posto de gasolina, em aviões. Tem que sufocar aí. Tem que sufocar e usar a inteligência, a tecnologia. Vamos pegar o exemplo do que foi o combate lá em Medellín. Medellín não foi só repressão. Medellín era a cidade mais violenta do mundo e conseguiu, com a presença do Estado, com inteligência e com o aparato de segurança, com as forças de segurança. E quando nós falamos de força de segurança, nós falamos de um conjunto, não é de uma única estrutura. Nós falamos do Estado e a presença do Estado é fundamental para isso. O deputado, tem uma questão que se fala, e o Preto Zezé, por exemplo, é uma das pessoas que fala isso, que é de que esse combate à violência ele precisa de uma ação sistêmica, que, claro, que parte... Sistêmica e integrada. Exatamente. Tem essa parte do policiamento, tem a parte ostensiva, né? Tem a parte da inteligência, e tem a parte que é muito forte, que é o do social, né? O governo humano ele é marcado por algumas políticas sociais muito fortes, como, por exemplo, uma política de combate à fome, que foi muito rápida, de resposta, Ceará sem fome, tudo assim. E aí, assim, eu lembro que mesmo no primeiro governo Lula, essa questão da violência, ela tava... Onde é que a coisa... onde é que existe esse descompasso? Em você ter uma política social forte e, ao mesmo tempo, você ter um índice de violência que é um índice que não se quer, que, enfim, que a gente alto, considera alto e tudo. Delana, há fenômenos que não acontecem da noite para o dia.
Ele precisa estar estratificado e analisado na sua essência. Vamos verificar. E aí não é um debate ideológico de culpabilidade. Ah, foi aquele ou foi este. Não. Mas os dados, eles são claros. No dia 31 de dezembro de 2022, o Brasil foi entregue na mudança de presidente com 51% da população abaixo da linha de pobreza. 33 milhões de brasileiros passando fome. 17% de desempregados. 20% de redução da massa salarial. Nos últimos 4 anos, nós tivemos a desregulamentação e o fortalecimento dos CAC, dos colecionadores, atiradores e caçadores. Cada colecionador, Roberto, pode ter 100 armas. Cada arma com 500 cápsulas. Ou seja, um arsenal de guerra. Um mercado legal, né? De um mercado legal. Calma, Delane. Legal não. Porque o Exército desregulamentou e não passou a fiscalizar nada. Porque era com a portaria do Exército Brasileiro, foi retirado esse poder do Exército, e aí notícias outras, se tem notícias de que criminoso A, criminoso B, que tem processo condenatório, cumprindo pena, comprando arma. E aonde estão essas armas desses 17 mil CACs? Aonde foram parar? Ô, deputado, eu queria ser bem objetivo, para não perder tempo e tirar o máximo possível do senhor. Houve negligência do Estado cearense e até brasileiro sobre essa questão do avanço das organizações criminosas. Eram para ser contidas lá atrás deixaram muito avançar. Eu acho que esse debate da segurança você não pode imputar a um ou outro, é o Estado brasileiro. Porque as organizações criminosas elas existem há 40 anos. O PCC e o Comando Vermelho foram criados há 40 anos. O Comando Vermelho foi criado no Rio, lá no presídio de Ilha Grande. E o PCC em São Paulo. Em São Paulo. Isso há 40 anos. Mas vamos lá. O Comando Vermelho vem de uma lógica estruturada, colocando as células, o núcleo e o dirigente central. Essa é a estrutura do Comando Vermelho, com muita hierarquia. Há 40 anos, elas disputaram, no primeiro momento, o jogo do bicho, depois entraram para o tráfico de droga, depois imputaram a outras ações. Entraram na política? Na política é um fenômeno dos últimos 10 anos, mas entraram fortemente na política, estão dentro da política, a gente tem uns exemplos no Rio de Janeiro. Empresas, aí você tem agora... transporte, aí você tem agora... Aí você tem agora merenda escolar, transporte, lixo... A rede hospitalar, o sul e o sudeste do país têm visto o crescimento, posto de gasolina. Então, o crime organizado nacionalizou, estruturou e não houve, e tem CNPJ e tudo. Não, aí se você for pegar os exemplos do que a investigação quando a Polícia Federal faz e prende, é uma rede muito estruturada. Eu não tenho dúvida que você tem em 2016 uma relação, 2018 outra, e dali para frente uma complacência, uma relação de permissibilidade, onde você não tem um aparato forte, porque naquele momento que a Polícia Federal deveria estar investigando, naquele momento que a Polícia Federal deveria estar prendendo, cada momento nós tínhamos substituição dos superintendentes. Foram 6 superintendentes da Polícia Federal, o que significa dizer que no Estado, na relação do combate às ações criminosas, sempre quando chegava perto de uma relação de poder era tirado. Foi isso que nós vimos no último período. O Delano, eu posso falar uma coisa aqui? Que eu anotei aqui. O deputado, o capitão Wagner diz assim: falta um plano para a segurança pública do Ceará. O PDT, que não é governo, o PDT que foi derrotado, ele diz que lamenta não ter o governo humano uma cara, um plano para a área da segurança. Enfim, a oposição, o André Fernandes, disse que vai mudar a Fortaleza e vai botar a polícia na rua. Eu pergunto ao senhor, e o senador Girão diz, humano, que conversa é essa de plano? Aí eu pergunto para o senhor, essa oposição
ela é do ódio, ela quer ajudar, ou, como diz o presidente Evandro, não ajuda em nada? Essa oposição quer apenas e tão somente usar engajamento em rede social. Aliás, é algo deplorável a ida do prefeito Sarto lá no JF para visitar familiares. O Sarto é de um oportunismo político sem precedente. Ouvir um candidato a prefeito dizer que a prefeitura vai resolver o problema. Ele está sendo candidato para disputar o cargo de prefeito e não de governador, nem tampouco presidente. Então é muito mais oba-oba do que buscar condições para resolver. Buscar condições para resolver é o que o governador Elmano está fazendo, puxando para si a responsabilidade, colocando dentro da tropa uma voz de comando, colocando dentro da tropa incentivo, valorização, colocando tropa em rua, colocando carro nas ruas, buscando o aparato da tecnologia, da inteligência para sufocar o crime organizado. Ficar no oba-oba, ficar fazendo fala para engajamento e ter like, isso não ajuda e atrapalha muito. O que nós percebemos, Roberto Rodrigues Delante, é que não há verdadeiramente interesse em buscar uma solução. O que tem é pegar frase, pegar momentos e vivenciar o apogeu de uma situação vantajosa. Foi isso que aconteceu quando do governo Cid. Foi isso que aconteceu quando do governador Camilo. E é isso que está acontecendo do governador Elmano. Vamos lembrar, esses 3 governos, nós tivemos problema e crises graves da segurança. E é importante perguntar, aonde estavam essas personagens? Porque são personagens, não são atores, que faz de acordo com o interesse daquele momento. Esses personagens não estavam do lado dos que queriam e organizavam e estruturavam para o enfrentamento. Então eu vejo muito mais no sentido de engajamento em rede social do que buscar solução. Você tem, por exemplo, você falou continuidade do trabalho, você falou de um prazo bacana aí, né? O Elcio sentou onde o senhor está sentado também, o vice-prefeito de Fortaleza, né? E falou justamente que enquanto ele fazia parte da base governista, enquanto ele estava na base governista, o Ceará teve programas de segurança que diminuíram a criminalidade. Você vê no governo Camilo, por exemplo, tem uma interiorização muito forte do raio, né? Você tem as bases do raio no interior, mais policiamento, mais efetivo policial no interior do estado e, por outro lado, você não vê uma diminuição desse sentimento que o senhor falou no início, né, de segurança pública. O senhor não acha que esse plano que a oposição fala, né, faz parte disso também? A população ela não acaba cansando um pouco dessas promessas? Não, agora nós vamos resolver. A partir de hoje não vai ter mais bandido aqui no Ceará, que foi uma frase que o Elmano usou, que foi muito polêmica também, né? O senhor não acha que é isso? Que é esse o ponto? Bom, primeiro do personagem que você falou, Elcio Batista. Que triste vê-lo sentar na cadeira que teve a oportunidade de dizer que ele era a primeira voz no governo. Casa Civil é a primeira voz. Aí hoje está cumprindo um papelão, é deplorável, é lamentável, é triste para qualquer ser humano. Sobre essa lógica da criminalidade e do crime organizado, se há uma coisa que se reinventa, é o crime organizado. O crime organizado você combate numa linha, ele cria 2, 3 outras alternativas. E o que o Estado tem que buscar é estar sempre atenado, acompanhando as movimentações. O fato de você ter a criação de uma nova organização criminosa se constituindo e disputando nos espaços daquela outra é um fenômeno que nós vivenciamos há alguns anos atrás, quando uma organização cearense, com um nível de violência, com um modo operante que se rompia com toda a lógica do crime organizado, porque até o crime organizado tem uma ética e eles passaram a ter um modelo de atuação que chocava a todos. E a disputa dentro destas organizações e a criação de novas organizações seja elemento que difunde, que irradia e que traz consequência. Então, nós não vamos ter soluções
que sejam mágica. Nós não estamos falando de uma coisa simples, é algo complexo, é algo que exige que a gente não tenha apenas e tão somente no Estado, tem que ser uma coisa da federação. E o governador Elmano tratou isso com o ministro Ricardo Lewandowski, que está na mesa da presidência da República. Chega o momento do Brasil ter um Ministério de Combate à Violência, porque nós temos que bater de frente e controlar essa situação tão grave. Jarcis, uma questão que você tocou num ponto aí que eu queria que você comentasse mais, assim, aí especificamente, o Lula vai fazer tá juntando esses governadores, né, esses ministros que tiveram experiência como governadores para discutir a questão da violência. Camilo E algo que se discute há muito tempo, inclusive, é essa necessidade de uma articulação mesmo, de um comando assim, do governo federal para o combate das organizações criminosas, né? Que a gente vai ver que, por exemplo, a gente falou aqui do Comando Vermelho. O Comando Vermelho não é cearense, né? Assim, e hoje em dia pode-se dizer que sequer é carioca, né? Assim, são organizações que elas realmente têm um braço nacionalizado, né? Assim, às vezes com conexões, às vezes não, com conexões, inclusive, internacionais e tudo. Como Os dados apontam que o Comando Vermelho está em 73 países e o primeiro comando já está em 38 países. Você acha que demorou? Então, isso dá a demonstração do que nós estamos falando. Você acha que demorou para a esfera federal? Aí não vou falar de uma gestão específica, mas entrar nisso, assim? A gente não está atrasado nesse ponto? Porque parece que os estados estão combatendo o crime e, enfim, mas e aí, né? Assim, eu lembro de uma experiência, por exemplo, na pandemia que nós tivemos, dos consórcios do Nordeste. Você viu os estados se juntando para resolver um problema. É um problema de natureza diferente, mas teve uma articulação e a gente mostra que é possível ser um diálogo ali entre os entes, né? De uma coisa, Delano, nós precisamos ter claro que esta não é uma solução que caberá apenas e tão somente ao governador Elmano, ou à governadora Fátima, ou ao presidente Lula. Tem que estar todos na mesa. Aqueles que têm experiência, aqueles que têm conhecimento, aqueles que vivenciaram crises, precisam buscar, a partir do seu conhecimento, da sua atitude, da sua habilidade, qual foi o caminho percorrido. E quando nós falamos de uma estrutura que ela é muito estratificada, que ela está ramificada, e ela entra hoje para a economia, ela entra hoje no negócio, ela está entrando no mundo da política, do tamanho que é o mundo do crime organizado. O crime organizado, ele tomou uma dimensão, ou o Estado para ter uma medida de força, ou daqui a pouco nós não teremos condições de ter a reversão desse fenômeno que está O deputado de Assis, eu queria ser mais uma vez, não provocador, né? Mas ouvir do senhor algo sobre o que o senhor falou no início, que é a ligação do PT com os direitos humanos, né? Da esquerda. O senhor acha que as organizações de direitos humanos, as entidades, elas estão sendo omissas nesse episódio? Eles não estão sendo solidários no combate ao crime? Eles deveriam se posicionar diferentemente desse silêncio que está aí? Primeiro, quando a gente fala, Roberto, de direitos humanos da esquerda, nós estamos falando daqueles que foram vítimas das torturas, daqueles que são vítimas das perseguições. Nós estamos falando da lógica do que é o enfrentamento. Então o senhor não concorda com a tese na qual, se fosse a polícia matando, os direitos humanos estaria condenando? Não é que eu não concorde com a tese, eu quero só formular para entender. Quando a polícia chega na favela, ela atira para depois olhar a cena do crime. Quando ela chega dentro de uma estrutura de um bairro nobre, o tratamento e o enfrentamento é do outro nível. Essa acusação que o senhor faz é grave contra a polícia. Eu estou pegando, não é uma acusação, eu estou pegando a fala do candidato a prefeito de São Paulo, quando diz que quando vai para a favela tem que ter este método, quando chega nos Jardins é outro. O senhor está falando da Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo, é que lá okay. É quem mais mata. Estou falando de quem mais mata. Mataram o que mataram na Baixada Santista, o que matam em Paraisópolis. Nós estamos falando de um caso concreto e de falas, de como é dito o enfrentamento e o tratamento. Orientação para a tropa. Entrou na favela, o modo operante é esse, entrou nos Jardins é outro. É disso que se trata. E quando você diz que não há solidariedade,
O que nós estamos dizendo não é que você saia matando aleatoriamente, não é que você dê esse banho de sangue tão desejado. O que nós queremos e desejamos é que haja uma política e uma polícia capaz de dialogar com a realidade da vida das pessoas que moram nas comunidades, que as pessoas que saiam para o trabalho e que saiam e deixem sua família em casa tenham o conforto e a segurança de que estão trabalhando, mas que lá há a segurança necessária. É de uma visão daquilo que nós pretendemos na construção de uma relação de poder. O Estado existe para manter a ordem. O aparato das forças de segurança é para dar segurança. Como isso vai ser feito é o que o governador Elmano está trabalhando, organizando, criando todo um aparato junto com o comitê, junto dentro da própria Polícia Militar. O Rodrigo falou há pouco tempo que quando o Camilo foi ampliando o raio, que começou para cidades até 75 mil habitantes, depois para 50, chegou a 30, é para dar esta paz e essa segurança, esse conforto e a sensação de segurança. Isso foi um momento. O momento atual exige outras respostas. Respostas essas que não são mágicas. Ô, Jacis, essa questão da sensação de segurança é uma coisa que eu acho curiosa, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é isso, assim, porque às vezes me parece que essa parte de garantir uma sensação de segurança não tem um pouco de quê? De manter uma imagem? Assim, Não, o que assim, para mim, eu vou pegar um exemplo. para mim a segurança é uma eu prefiro a segurança do que sensação de segurança. Para mim, o que é efetivamente a sensação de segurança? São duas coisas que a gente tem que entender e separar. A sensação de segurança é ver aquilo que de fato você tem de aparato que está colocado dentro da estrutura. Com carro, com um policiamento ostensivo, com veículos nas ruas, fazendo ação de blitz. Isso dá para as pessoas de que a polícia está trabalhando. E isso inibe o crime organizado de estar atuando. Porque se ele vai, mas ele vai com mais receio, ele não vai de peito aberto, ele não vai com a tranquilidade, ele não vai na visão da impunidade que possa acontecer. Então isso é muito importante. Eu recebi de vários grupos mensagens apócrifas que dizia 22 itens e que você tinha que ter segurança. Fake news que são estruturadas para criar terror, para fazer o alarde, para botar o pavor na sociedade, criando esse sentimento. Então, nesse momento, aparece todo tipo de oportunista, aparece todo tipo de gente para propagandear aquilo que não vai ajudar em nada. Eu recebi de pessoas do interior, recebi de pessoas da capital, propaganda, orientando como deve ser o comportamento. Dizendo, Tudo fake news. Tudo fake news. Então tem um objetivo, que eu disse no início, para fazer engajamento, para ter mais like. E nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um processo muito complexo. Então nós precisamos denunciar isso. Não é razoável. O deputado, uma coisa, eu queria que você comentasse agora, a gente tocou aqui nessa questão do âmbito municipal, e aí eu até lembro que quando você já viu que outra vez o Evandro estava até em outro partido, você cravou que o PT ia ter candidatos, já tinha cantado a bola do nome do Evandro, que é o nome que o PT acredita para uma prefeitura em Fortaleza. E aí você falou dessa questão aí enfim, do que cabe a Fortaleza, o que cabe ao município, o que cabe aos municípios numa pauta de segurança pública, né? Assim, eles não podem oficialmente, não tem comando policial, né? Você não vai ter uma polícia municipal ali. Mas o que é que o município precisa fazer efetivamente para contribuir para a questão da redução da violência? De uma coisa eu te digo, Delano, não é fazendo o que a Guarda Municipal está fazendo. Que não tem treinamento, não tem a competência, não tem a capacidade de andar com uma pistola 7mm, a qualquer momento ela em punho. Tem um modo operante de atuar, de agir, tem a forma de você fazer ação direta, fazer ação ostensiva. Abordagem. A própria abordagem. Não é competência do município ter uma força repressiva. A guarda é patrimonial. E se nós olharmos bem o papel de uma força armada, ela tem que ser muito bem preparada. Porque no momento de uma pessoa não preparada psicologicamente, emocionalmente, usar uma arma em punho, ela pode provocar e gerar uma tragédia. Então, ao meu juízo, o papel de uma força é uma força auxiliar.
e não uma força ostensiva. Ao meu juízo, você tem ali uma condição de criar para dentro da prefeitura as políticas, porque a ação e a vida acontece na cidade. Criar a estrutura de gerar cidadania, de gerar ação da presença do Estado, garantindo que aquelas pessoas vão ter as suas necessidades contempladas. É isso. Me permita continuar nesse âmbito de Fortaleza, mas entrar num outro assunto. O senhor falou muito de fake news, redes sociais, e é um novo modelo de comunicação que está no meio político também. Mais uma vez, sentado onde o senhor está sentado agora, esteve um adversário político seu hoje, o Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, e falou que essa eleição ela vai ser muito difícil para esse novo perfil político. E nós tivemos um conflito interno dentro do PT para a escolha do pré-candidato, que hoje é o Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, e que o outro lado ali, o lado que, no caso, foi derrotado nesse processo interno, da Luiziane, né, esse quadro mais histórico do PT também, falou que o Camilo está repaginando esse partido. Queria saber como é que o senhor vê esse movimento hoje. É um novo PT, de fato, que está nascendo? E como dialogar com esses quadros mais históricos, do qual acho que o senhor faz parte também? Primeiro dizer que o Gardel fez uma fake news aqui, tamanho do mundo. Gardel, de Assis Diniz, em 1988, era eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Aqui nessa bancada ele disse que o de Assis Diniz cuidava do lixo de Fortaleza. É uma mentira. Devia ter respeito às pessoas. Mas ele é um método de propagandear e de inventar mentiras. Quero primeiro fazer essa correção. E aí basta buscar nas atas dos livros das posses do sindicato. 88, de Assis Diniz era eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de Ceará. Não tinha cargo nem função pública. Sobre esse debate, Rodrigo, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura. E essa leitura, ela está no dia 31 de março de 2022, quando Camilo renuncia o governo do Estado para ser candidato a senador. Em outubro, final de outubro, início de novembro, houve uma reunião com a presença do Camilo, do Nelson Martins, do Chaga Vieira, do Ciro Gomes e do Cid Gomes. Lá fizeram um acordo que Camilo renunciava, a Isolda assumia e ia para a candidatura de reeleição, honrando o compromisso de 8 anos atrás que o Camilo devolveria a uma liderança do grupo político Ferreira Gomes, o governo do Estado. Você lembra o que foi que aconteceu? O Ciro chama para si, dá um golpe em todo mundo e banca uma candidatura. Naquele momento, nós não tínhamos nos preparado para a campanha, nós não estávamos em condições de disputar. E o Camilo, sob sua liderança, construiu bases para PT ter uma candidatura e ter um nome com viabilidade. O nome escolhido foi do então deputado Elmano. Quando o Elmano foi apresentado, o Elmano tinha 4% de pesquisa, tinha 17 prefeitos. E lá se fez muitos acordos. Acordos esses que envolvem várias cidades, inclusive Fortaleza. Porque o nosso companheiro, o presidente Evandro Leitão, teve um protagonismo decisivo na montagem da chapa do PT de deputados estaduais e na própria coordenação da eleição de governador. Dizer que o Camilo está repaginando, não. O Camilo está honrando os compromissos que foram assumidos da pré-campanha e na campanha, dando uma condição para aqueles municípios emblemáticos que nós tínhamos que honrar esses compromissos, e aí inclui Fortaleza, inclui-se Iguatu, entre outros, que lá pessoas correram risco. O Agenor veio para dentro da campanha, o Romeu Aldigueri veio para dentro da campanha, o Osmar Baquite veio para dentro da campanha, o Salmito Filho veio para dentro, não foram para a campanha do Roberto, vieram para a campanha do Elmano. Se hoje nós estamos honrando esses compromissos, é a partir dessa leitura que nós precisamos fazê-la. Não é o Camilo repaginando. Aliás, Camilo não tem um voto no diretório. Hoje o diretório tem 72% com a governabilidade
do Campo Democrático, liderado pelo deputado Zé Guimarães. Fortaleza foi um debate democrático. Fortaleza, nós tivemos um encontro de tática eleitoral. E esse encontro mostrou toda a estrutura do que é a militância do PT. Então eu não vejo o Camilo repaginando. Eu não vejo o Camilo construindo. O Camilo é, hoje sim, a maior liderança política do estado do Ceará. Agora, a liderança do Camilo é fruto de toda uma construção feita ao longo de 8 anos e agora, no final, quando renuncia, o seu protagonismo foi decisivo. Eu não tenho a menor dúvida do que o PT tem de sua relação e dos seus compromissos. Separar a lógica do que é partido, do que é governo e do que é movimento social. Isso é muito claro na relação com os movimentos sociais. Isso é muito claro que o PT tem, né, dentro da relação com o governador Elmânio. Imputar para dentro do PT que o PT está tirando os seus quadros históricos é abstrair o dia 31 de março, quando nós fomos colocados numa condição de ser obrigados a ter candidatura própria. Naquele momento, com 4%, com 17 prefeitos, aliás, 17 não, porque tinha 3 prefeitos do PT que não apoiavam a candidatura do Elmano. O de Quixelô é um deles, que não apoiava a candidatura do Elmano e ia com o Roberto Cláudio. Apoiava o Camilo, mas não apoiava o Elmano. Então nós estamos falando disso. E é com este propósito... Mas o Quixelô é um processo diferente, né? Porque o prefeito foi praticamente expulso do PT porque a mulher lá, a presidente do PT, é ligada ao Guimarães e não deixava espaço para ele. Aí, tá ligado? Não, aí tem outras relações ali de poder, mas antes sempre teve disputa do grupo da Fátima com o grupo do Adil. Sempre teve essa disputa. Eu estou falando do ponto de vista do apoio à candidatura a governador. Aí nós não podemos, Roberto, dizer que uma disputa paroquiana de um diretório local contra um prefeito, a gente tem muita disputa dentro do PT. E hoje o prefeito Quixelô está junto, né? Tá, não, eu estou pegando um exemplo para fazer uma análise, não estou criticando o Adil, não. Eu estou dizendo que naquele momento, o tamanho da fragilidade que nós nos encontrávamos, e aqui eu não estou querendo criticá-lo, não, porque você, do mesmo jeito que o Camilo tinha acordo hoje, lá em 22 e 31 de março para honrar hoje, o Adil tinha outros compromissos pretéritos, anteriores. Então, é uma dinâmica que, se faz acordo, é para ser cumprido. Se ele tinha a aliança foi rompida e criou... Ninguém... Não nos avisaram desta ruptura lá em cima. E nós somos impelidos a isso. É isso que está na mesa. O Cirilo Pimenta até hoje diz, eu fui enganado. Não sabia de nada. Eu ouvi de muitos que disseram, o Cid está conosco. Aqui o acordo é aqui. Eu ouvi de muitos. Olha, Assis, essa questão aí que como é que falou? Redesenhando, é o... Repaginando. Isso não foi eu que estou dizendo, não, viu, Diassis? Isso são lideranças, né, também do PT. Eu queria lhe perguntar em relação, assim, o movimento que o PT efetivamente está fazendo. O PT passou aí, pensando nacionalmente, ele passou por um momento que foi muito complexo, né? Depois do golpe da presidente Dilma, que saiu. O PT ele virou o alvo principal de uma corrente política de direita e de extrema direita, que nem sempre ela é concentrada num partido único, mas o alvo único muitas vezes é o PT. Então, assim, teve essa questão também no crescimento, inclusive, dessa questão da rejeição, que é uma coisa que o partido começou a trabalhar. E aí a gente vê, assim, como mudou esses fatores políticos todos, assim, o PT precisou também se reinventar, porque o momento político é outro e tudo. O PT está se redesenhando? Você pensa, por exemplo, a gente falou dessa questão de quadro histórico. Vou falar da minha vida. Em 1988, Roberto, você ainda tinha bastante cabelo. Tava lá na Globo. Tava lá, jovem, bonito, elegante, concursado, ganhando dinheiro. O que ele expressava influenciava milhões e milhões de pessoas. A minha voz se traduzia num jornal em porta de fábrica. Qual era a principal ferramenta de diálogo e de comunicação do movimento sindical? Era o carro de som e o jornal. Vai para a porta de fábrica distribuir jornal? Vai para a porta de fábrica com o microfone de uma Kombi? O jornal hoje é tão caro que nem teria mais, né? Não tem mais nem jornal, são poucos. Você sobrevive e sabe
como é botar diariamente um jornal para rodar. Então nós estamos falando de uma mudança estrutural e significativa da comunicação. A direita usa todos os métodos para ter esta comunicação. E nós, com os algoritmos, ainda estamos aprendendo. A direita financia, patrocina, tem um nível de engajamento altíssimo, mas tem uma voz que nós precisamos aprender a falar, que é para as nossas juventudes. Há um hiato que nos separa das juventudes. E o PT precisa reconhecer isso. A esquerda precisa dialogar com isso. Esse ato que separa a juventude de uma pauta progressista é alarmante. O Lula tem uma frase interessante, né? A direita governou o Brasil 500 anos e a esquerda 18, né? Exatamente. E já é julgada por tudo de ruim. Tudo de ruim. Tudo de ruim está na conta do PT. Nem da esquerda, do PT. É do PT. Trocar aí 500 por 18. Delano, a internet, ela veio com um fenômeno que levou a um país que fez a primeira revolução por liberdade, por igualdade, por fraternidade, a extrema-direita. Quem deu a vitória à extrema-direita na França foi a internet do TikTok. E foram os jovens. Então nós, de um país culto, sabe quantos livros nós lemos, em média? Acho que é uns 3, 4, né? 3,5. Você sabe quantos livros franceses lê? Acho que a França é uma coisa de 11, não? 14 livros. Então, bem. Quem mais lê é o povo russo. O russo é o quem mais lê. Um povo culto que lê, leva o seu país para um precipício como foi o que fez agora. Então, a internet, ela é algo que precisa estar na mesa de toda a esquerda. Não é só a brasileira, é a latino-americana. Gente, se o Brasil pariu o bolsonarismo, a Argentina pariu o Milei. O que o Milei está fazendo na Argentina é algo descomunal, é algo desumano. Desumano. Então, é preciso sim que a gente volte. Mas a proposta dele, que foi aprovada pelo eleitor, é que ele está colocando em prática. Não, eu não estou dizendo que ele está fazendo fraude eleitoral, não. Ele disse que ia fechar ministério, ele disse que ia acabar subsídio, ele disse que ia tirar isso, que ia tirar... E está fazendo. Eu não estou dizendo... Eu vi uma reportagem recente, na Carta Capital, que o eleitor que votou nele está satisfeito. É desse diálogo que a gente precisa compreender os passos que nós vamos ter que dar. Agora, a rebeldia da imortalidade de um Che Guevara... Ele está fazendo a opção do projeto dele. Hoje a Argentina tem o dobro de pessoas passando fome da posse para cá. Então, mais da metade dos argentinos estão passando fome. Eu falei do eleitorado dele que estava satisfeito. Eu não falei da população argentina. A Argentina empobreceu 27%. Você tem um dobro de pessoas abaixo da linha de pobreza passando fome. A taxa de desemprego alarmante. O caos que a Argentina vivencia é algo que leva a dentro desta reflexão do que são as mas interações. ele também está atingindo alguns objetivos. Primeiro, a inflação ele está reduzindo. Segundo, o país está fazendo já um caixa em dólar, que não tinha nenhum centavo. Roberto, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é ter lucro ou é ter a função social? O papel do Estado, aí eu não quero entrar na tese do liberalismo, do keynesianismo, mas o papel do Estado ele é propulsor do bem-estar social. Se ele vai criar mecanismo e estrutura para ter um papel de investimento, de criar indução para o ciclo virtuoso na economia, de fazer distribuição de renda, cabe a cada relação direta do seu Estado nacional. Agora, o papel do Estado não é fazer poupança, o papel do Estado não é fazer rendimento, o papel do Estado é criar bem-estar social. E isso é uma dinâmica que, do ponto de vista do economês, não pode ser gerado a partir dos números de poupança. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. E a proposta, a pergunta do Delano, o que nós assistimos hoje é que a internet
virou a principal ferramenta de mobilização. Nós não temos Principalmente mais, do campo da direita. principalmente do campo da direita. Falando em cultura partidária, aqui no caso mesmo, o senhor sente que o PT ele está avançando mais para essa agenda, em termos de formação mesmo dos seus quadros? Como é que ele prepara esses candidatos nesse ponto? Falo isso porque, por exemplo, pegando 2 exemplos aqui, você pega o PSOL, é muito forte nessa parte de internet, de engajamento, e do outro lado você tem por exemplo, o Novo, que quando surgiu, principalmente, vinha muito com esse caráter também, pegando os 2 lados aqui da moeda, né? O senhor sente primeiro, o senhor vê que isso acontece internamente? Não sei se o ali do presidente PT? Coninho vai me fuzilar, não sei se ele vai ficar gostando de mim, mas eu acho que nós ainda continuamos na nossa formação falando para a nossa bolha, falando a ideologia do modo de como o PT vê o mundo. E o mundo é muito mais amplo do que o próprio modo de ver o PT. E o Lula cobra isso, né? O PT precisa se abrir, precisa se renovar. Eu estou precisa fazendo isso a novos partir das quadros, falas né? do PT. O PT, Rodrigo, ele tem uma relação do que é o filiado, do que é o simpatizante e do que é o apoiador. Você sabe que esses 2 segmentos é o quádruplo do que é o filiado, né? Me diga qual é o canal que ele tem de comunicação, de opinião. Me diga. Nenhum, é 0. E aqui, o simpatizante e o apoiador, ele se engaja e se torna militante mais leal e mais fiel do que o próprio filiado. Então nós temos 4 categorias, mas só uma tem o direito de dar opinião. Por que é que o estatuto do PT não é aberto para que o simpatizante, o militante de rua que não tem identidade de filiação nenhuma não possa dar uma opinião? Já que hoje nós temos instrumento capaz de fazer isso. Deputado, eu vou começando a caminhar para o fim da conversa, mas eu queria pegar essa sua fala sobre o PT para falar um pouco do governador Elmano. Eu tenho uma leitura sobre ele e eu sou um jornalista que não me escondo. Eu acho que o governador Elmano está fazendo um grande esforço para tocar o Ceará em várias linhas, principalmente a econômica, que ele está conseguindo ser vitorioso, atuando fortemente nessa questão de projetos na área energética, né, energia renovável, atraindo empresas para o Ceará, mantendo uma linha de emprego. Hoje o Ceará tem um superávit mensal de emprego. O governador tem demonstrado um esforço muito grande do ponto de vista teológico. Ele está se relacionando bem com todos os campos da sociedade, principalmente o meio produtivo, que o PT geralmente tem alguns problemas nessa área. O Camilo equacionou, mas não conseguiu todos. Por exemplo, eu cito a FAEC, o governador Camilo tinha muita dificuldade na FAEC. A FAEC atua muito fortemente no campo da direita. E eu vejo no governador Elmano uma preocupação muito grande com essa questão da fome, que o Delano falou aqui, e também na área da saúde. E a educação ele vem tocando de uma forma até maior do que o próprio Camilo. Então, mas o governador parece não se sentir bem com o apoio que ele recebe do próprio partido e do campo da esquerda, que deveria, não sei se é o pensamento dele, deveria ser muito maior esse engajamento, mais leal. Eu cito até o caso do PSOL, eu cito até o caso de alguns deputados do PDT que apoiaram ele no palanque, rompendo com o partido, e agora estão calados na Assembleia, enfim, nos seus pronunciamentos. Como é que o senhor analisa o governo do Elmano? Roberto, eu preciso comparar o governo do Elmano com o governo do Cid e com o governo do Camilo. Você quer fazer um brinde? Vai botar água aí. Eu estou pegando para fazer didaticamente aqui, Roberto, obrigado. Se você pegar o governo do Cid nos seus 18 meses iniciais e você pegar o governo Camilo no seu primeiro governo dos 18 meses iniciais, o governo do Elmano fez mais entrega do que os dois. Pode fazer a comparação, pode fazer o paralelo. É muito mais emprego, é muito mais contratos de energias renováveis, a situação do nível de salário, o CAGED mensalmente. Então, a entrega que o Elmano faz nesse primeiro momento do seu governo é extraordinário.
Então eu não tenho a menor dúvida de fazer esse paralelo, comparando com dados. Tá certo? Essa é a primeira questão. Segundo, o Elmano tem uma solidariedade muito firme dos que estiveram com ele na Assembleia Legislativa. Eu vejo falas contundentes de todos eles. Os que não tiveram, eu fico calado. Realmente, além de não fazer, faz uma crítica dura. A relação que você tem do PT para o apoio, seja com o presidente Antônio Filho Conim, seja com os deputados do PT, é de absoluta solidariedade e engajamento com o governador Elmano nas suas relações sociais, nas suas relações políticas e na governabilidade. Se você pega o PSOL, o deputado Renato Roseno é querer também esticar a baladeira. O Renato Roseno tem uma base ideológica que disputou historicamente com o PT. Mas mesmo com todo esse processo, o deputado Renato Roseno tem tido uma conduta. Nas pautas quais questões de princípio, ele não vem. Mas, na demais, todas as votações o Renato tem vindo com a gente, de muita solidariedade. E na terceira questão, Roberto, o Elmano, ele vem com um conteúdo de diálogo que nem Cid nem Camilo teve. O Camilo não tinha o diálogo com todos os setores do campo. O Elmano tem. O Elmano tem da FAEC ao MST, da FETRAES, FETRAF, quilombolas, comunidades tradicionais. Isso nem o Cid nem o Camilo tinha com todo mundo. Os povos originários. Eles foram ter lá na frente. Mas aí é resultado já de colher os frutos produzidos, plantados. Setor patronal é aberto, a FIEC, para o governador Elmano. O Elmano participa diretamente com o presidente Ricardo, diálogos abertos. A nossa pauta, ela é uma conquista da sociedade. Então eu não faço essa leitura sobre as dificuldades, muito pelo contrário, o Elmano tem tido uma postura, tem tido muito trabalho, é uma agenda de integração e algo que está na mesa dos cearenses é colher os frutos. Nós temos 37 bilhões assinado de pré-acordo do hidrogênio verde. Nós temos o melhor salário médio da região Nordeste. Nós temos uma média da massa salarial que cresceu 14% no Ceará. Nós temos hoje no Ceará a menor taxa de desemprego do país. Nós temos o segundo maior investimento. Então, um estado que tem isso, tem problema? Tem. Vou pegar da saúde. Saúde, você tem uma porta de saída que sai na entrada chega 5. As cirurgias eletivas, que a gente tinha 63 mil que estavam lá represadas, você já baixou 7, 5, 8. Quando você vai olhar, está em 64 mil. Por quê? Há fenômenos que nós não convivíamos há 15, 20 anos atrás. Hoje todo mundo tem uma moto. Era o burro, era o cavalo, era o jumento que se deslocava. Se você for para o sertão e você anda muito ver essa cena, tá lá o vaqueiro guiando seu gadinho em cima de uma moto. Essa moto, quando o filho pega à noite, vai brincar, não tem responsabilidade, não tem senso. O resultado é que você tem uma fila enorme de cirurgias eletivas. Eu não estou falando de emergência, estou falando de cirurgias eletivas. Então tem muitas contradições, tem muita dificuldade. Agora, é um estado que precisa ter o financiamento para a plenitude do Hospital do Sertão Central, de ter o Hospital do Vale funcionando na sua plenitude, de ter o Hospital da UES já em funcionamento. Nós vamos ter uma mega estrutura de uma rede hospitalar, pegando o Norte, pegando Metropolitana, pegando Vale, pegando Sertão Central, pegando Cariri. Você não faz tudo ao mesmo tempo agora. Isso precisa de planejamento, isso precisa de monitoramento, e isso está sendo feito. O senhor acha então que o governador tem um amplo apoio, tranquilo? Do nosso partido e da base que o elegeu, tem. E que agora, você falou do uso constante de tribuna. Nem todos os nossos parlamentares têm essa desenvoltura de estar usando... Não, o senhor é que disse que o PT, a esquerda, a base do governo não sabe usar a internet. Que a direita sabe usar. Sabe. Mas eu repito isso, nós não sabemos.
Mas o que faz a mídia hoje são esses processos de apoio, de apoiamento, de Por anúncio. isso que nós precisamos reciclar. Roberto, eu faço um esforço descomunal para ter uma rede social, evidentemente, com conteúdo político, mas de forma inovadora. Se você pegar os nossos canais, eu faço esse diálogo, eu coloco as grandes questões temáticas para engajar, para debater, para discutir. Mas essa formulação, nós ainda estamos sem fazer a virada. O senhor não sabe fazer ainda aqueles cardinhos lá. TikTok. Não, Demetrio está nos ensinando. Nas dancinhas. Deputado, queria agradecer. Agora você não dança, né, Roberto? Não, eu queria só para antes da gente Não, mas só antes de encerrar. Não, eu queria lhe Nós fazer vamos uma pergunta. vou fazer uma TikTok. pergunta. Eu vou fazer um vídeo com você pra gente fazer uma dancinha. E tem isso. Tem de tudo, Eu rapaz. vejo. Mas eu queria, antes de me despedir daqui, eu queria ir para o campo. Eu adoro. Eu falei aqui que o governador é humano, o Camilo não tinha, mas o governador é humano tem essa penetração com os segmentos do campo. O agronegócio, agricultura familiar, enfim. E eu lhe pergunto, deputado, assim, de uma maneira geral, se o senhor vê a possibilidade de um entendimento completo entre o agronegócio e o governo é humano, já que o governador se apresenta e já abriu as portas para a Federação da Agricultura do Ceará, liderada pelo Amilcar Silveira, um ex-bolsonarista, né, que agora ele está na esquerda, se filiou ao PSB, pelo menos está afiliado, né? Não, você tá esticando demais a baladeira. Ei, Amilcar, presta atenção no que ele tá te dizendo aí. Só falta tu botar uma bandeira vermelha lá ali na entrada da fazenda, viu? Vermelho e amarelo, né? Um vermelho mais amarelo. Né? E ele é o presidente do PSB de Quixadá, né? Então, o senhor acha que isso vai ajudar no desenvolvimento do Ceará, essa aproximação? Ô Roberto, o Amilcar precisa ser reconhecido com o que ele fez no PEC Nordeste. O PEC Nordeste foi um evento fabuloso, de negócio, de intercâmbio, de formação e de grandes negócios. Nós tivemos 2 pavilhões de forma espetacular. Eu ando e rodo muito esse Brasil todo. São poucos os estados que conseguem fazer uma feira de eventos como foi feito agora em Fortaleza. O governador é humano para o desenvolvimento da nossa agricultura e da nossa pecuária, tem feito um esforço muito grande. Eu vou pegar Sertões Vivo, projeto que vai atender 72 cidades, 63 mil famílias, um investimento de 243 milhões. O projeto Paulo Freire, que vai atender a formação e a construção de convívio agroecológico, vai ser investido para mais 87 cidades, investimento de quase 450 milhões. O Dom Helder Câmara, que vai construir ação para fortalecimento e acesso ao mercado, uma visão mercadológica, que vai fortalecer as cooperativas, um investimento de mais de 250 milhões. Ao olhar isso, junto com o projeto São José, nós vamos ter... malha d'água. Não, eu estou falando para o desenvolvimento da agricultura. Aí era saneamento e sistema de abastecimento de água. Quando nós olhamos isso aqui, é um investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões. E a agricultura familiar. Para o negócio, ele fez agora com a FAEC um projeto que vai dar acesso a 2.000 projetos produtivos com a FAEC, para que esses acessem também, numa visão de mercado, os grandes centros de comercialização. Então, há diálogo, há construção, há política, há programa, há interação e há, sem sombra de dúvida... Mas o senhor fala das SEASAs, né? Não, das SEASAs não. O projeto de acesso ao mercado é a agroindustrialização dos produtos da agricultura familiar, é ter certificação dos produtos da ovinocapinocultura, da cadeia do leite, da cadeia... O CIF. Do CIF. Você tem as certificações que é do município, do estado e da União. Esses produtos estarem sendo colocados numa rede de comércio local, comércio regional, comércio estadual. Então, isso tudo levará
para dentro do Ceará uma presença muito mais expressiva do mercado e dos produtos da agricultura. Hoje, a agricultura familiar ela é fornecedora de matéria-prima. Vou dar um exemplo, o leite. O leite, hoje nós temos 1.200.000 litros de leite diariamente sendo produzido no Sertão Central. Vamos lá, em Milhã, Senador Pompeu, Solonópolis, Quixadá, Quixaramubim, Banabuí, sucessivamente. Pedra Branca, esses municípios têm, porque usou ciência, tecnologia e profissionalizou. É o quádruplo do que arrecada de FPM. Esses municípios arrecadam na cadeia do leite. Para cada 100 litros de leite, você tem um emprego, 4 ocupações geradas. Nós estamos falando de economia. Média, né, você criou um mecanismo de geração de renda de uma nova classe média. Que lá o cara tem um carro, tem a moto, tem uma casa com computador, com ar-condicionado, com geladeira, com internet. É disso que nós estamos falando. No momento que você pega toda essa cadeia e passa a deixar de ser fornecedor para ela agregar valor, ela vai gerar uma riqueza. E essa riqueza é distribuída. Por isso, o governador Elmano tem muita sensibilidade, porque conhece. Ele vem de uma trajetória de buscar acesso à terra. O nosso grave problema não é da terra, é dar condições para nessa terra produzir. E é isso que está sendo feito. Eu não tenho dúvida nenhuma das conquistas que nós vamos ter nos próximos anos. Deputado, é isso. Queria agradecer. A gente quer agradecer, né, a sua presença aqui no Questão de Opinião. Fica aqui o convite para, em outra oportunidade, voltar também, fazer Eu acho que daqui dos próximos meses aí vai ser mais movimentada ali dentro do PT. Né? Eu acho que vocês precisam ter o reconhecimento. Tá de parabéns aqui, viu, Roberto? Que obrigado. Você tem hoje, o estúdio não é só aqui o podcast, você tem toda uma estrutura que vai dialogando com uma comunicação transparente, aberta, que ajuda a fortalecer as relações. E eu fico cada dia mais feliz pelas conquistas dos amigos, e essa é uma grande conquista. Que quando olhamos aqui o estúdio repaginado, só faltou botar ali um camisa 10 que fosse o meu, mas tudo bem, o Pelé merece. Quem é o seu camisa 10? Dinamite. É. O Romário. Não, Romário... Não, deixa o Romário que ele não merece nem... Deixa o Romário de lado. Vamos falar do Dinamite. Eu pensava que ele ia falar alguém de Fortaleza. Rapaz. Não, de Fortaleza é do coração, mas tem uma paixão mais antiga. Tá certo. Pois fica o convite aqui para uma próxima oportunidade também, a gente retornar e conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado. Você acabou de acompanhar o Questão de Opinião, programa aqui de política, economia, fala do campo, fala de negócio, fala de tudo, né? Essa conversa inteira você vê a repercussão no nosso site, nas nossas redes sociais. Fica ligado, compartilha também com conhecidos, né? Vamos debater, vamos fomentar esse debate aí também.